Tudo bem, gente? João, você pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? É a primeira vez também que eu dou aula nessa sala aqui, tá? Que eu comecei, a gente estava lá no refeitório. Bem, tudo bem com vocês? Caraca, a gente aqui tá muito cheio, tô nervosa. Todo mundo resolveu vir para a igreja hoje, aleluia. Bem, quem estava aqui no domingo passado? Que a Camilinha falou sobre como vencer o pecado. Legal. Como vencer, não, como lidar com o pecado, né? Que é a série que a gente está fazendo agora esse mês. É minha foto, Cauã? Oi? Bumerangue? Legal, então bastante gente estava aqui no Como Lidar com o Pecado. E é uma série que a gente está fazendo, tal, de alguns episódios que a gente fez no podcast. Para quem escutou, tem lá Vencendo o Pecado e tal. E a gente fez a série Como Lidar, que a gente vai falar sobre lidar com alguns probleminhas aí. E eu vi que o Dudu fez o primeiro podcast da galera e era como vencendo o medo. E eu vi mesmo. E aí ele falou sobre vencendo o medo. E hoje eu vou falar como lidar com o medo. Lá ele, obviamente, falou sobre isso em 5 minutos, né? Hoje eu tenho 1 hora para encher o ouvido de vocês sobre o medo. Então tá. Gente, eu gosto de sempre começar assim, perguntando para vocês o significado das coisas, que eu acho muito importante para a gente dar a introdução ao nosso tema. Todo mundo tem medo, né, de alguma coisa. Seja o que for, gente. Todo mundo tem, sei lá, medo de lagartixa, de qualquer coisa. E aí, eu quero saber se vocês sabem o que significa medo, tipo, ao pé da letra mesmo, no dicionário, o significado de medo. Alguém tem alguma ideia? Pode falar qualquer coisa, gente. Um de cada vez. Legal. Vou falar. Medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto, ou seja, instinto de autopreservação que a gente tem, né? Quando a gente está com medo de alguma coisa, não necessariamente de um animal, né? Às vezes a gente tem medo de uma situação, medo do que pode acontecer, medo do futuro, medo do presente, medo do passado, medo de várias coisas. E é esse instinto que a gente tem de cuidar da gente, sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente evita aquele problema ali. A gente tem medo daquilo e a gente evita aquilo. E, dito isso, eu queria saber do que vocês têm medo e não precisa responder, de verdade. Quero que vocês parem aí e pensem um medo que vocês têm, que vocês pensam assim, cara, às vezes isso não me deixa dormir à noite. Eu tenho isso e eu não consigo dormir, eu fico pensando nisso. Eu tenho medo, ou então eu tenho medo de que algo aconteça, sei lá, com a minha família. A gente sabe que a gente está vivendo num momento difícil, né, na pandemia, que já tem 1 ano. E você pode ter um avô, uma avó, né, pessoas em situação de risco, que a gente tem medo que aconteça algo com eles, a gente tem medo, né, que aconteça algo com a nossa família. E eu acho que ano passado e até no início desse ano foi um ano que deu muito medo nas pessoas, né? A gente tem medo de sair na rua. Teve pessoas que levou esse caso bem a sério, e é sério, mas assim, que teve sequelas até hoje, sabe? Então, é algo muito sério a ser tratado. Então, o medo paralisa a gente mesmo. E o Daniel cantou a música, né? Aqui é tudo sobre você. Eu não pedi para ele, gente, eu juro. Ele quase pregou aqui para mim. Achei ótimo. E aí, inicialmente, queria dizer isso, gente. Todo mundo sente medo, isso é normal. Inclusive, no podcast do Dudu, ele falou que... Acho
que ele falou 2 tipos de medo, aí um deles ele falou que é o medo natural do ser humano, né? Que é o nosso medo que gera responsabilidade na gente. A gente não vai atravessar a rua no meio dos carros, porque a gente sabe que vai acontecer alguma coisa a partir dali. Então, a gente tem esse senso e a gente sabe que não pode fazer certas coisas. Em outras palavras, eu diria que é medo de morrer, né? A gente tem medo de morrer, a gente não vai pular de um prédio porque a gente sabe que a gente vai cair, vai morrer. A gente não vai enfiar uma faca, brincar, porque a gente sabe que a gente vai morrer. Então, não é que a gente tem medo, a gente tem esse senso de responsabilidade. E aí, pensando nisso, eu sei que o nosso maior problema não é, de fato, sentir medo, né? Porque todo mundo sente medo. E eu não estou aqui também para dizer a fórmula de como vocês vão vencer o medo, de como não sentir mais medo, porque isso é impossível, a gente vai sentir medo. O problema que eu estou para dizer aqui é não deixar ser guiado por esse medo. A gente não deixar ser paralisado por esse medo, nem controlado por esse medo. Que é o que acontece na maioria das vezes. Gente, sério, minha garganta está muito seca. E aí, como eu trouxe essa problemática para vocês, que é, a gente não pode ser deixado controlado pelo medo, nem guiado pelo medo e tudo mais. E aí, até uma história engraçada, João vai adorar ouvir. Eu fiquei pensando, muitos de vocês sabem que eu estou namorando, né, gente? Amém. E aí, gente, antes de fato eu começar o Mateus, teve toda uma treta. Levou um tempo até isso acontecer, nem todo mundo sabia, né? Mas enfim, levou um tempo para isso acontecer. Mas dezembro, janeiro e tal, isso já estava, em janeiro, na verdade, estava para acontecer, porque em dezembro que a gente conversou e tudo mais. E aí a gente estava conversando e tal, e ele falou comigo, ainda bem que ele não está aqui. Aí ele falou comigo, ele estava falando comigo sobre, caralho, não sei o que você acha, tal, etc. Dando aquela sondada. E aí eu fui bem sincera com ele. De verdade, gente. Eu falei, cara, eu tenho medo. E isso é um medo que eu tenho, né? Eu estou confessando para vocês. Era, na verdade, né? Já era, Dudu. Perdeu a melhor parte da história. Era um medo que eu tinha de relacionamento. Eu tinha um medo desse compromisso e tudo mais. E é o meu primeiro namorado. E aí eu sempre ficava meio assim, eu fiquei, cara, não sei, não tenho certeza, não sei. Por mais que a gente queira, eu tinha aquele sentimento e tal, e eu ficava, Jesus, o que eu vou fazer, cara? Tipo, eu gosto dele, mas tem esse problema aí, eu preciso resolver isso daí. E aí, o que eu fiz? Como eu sou uma pessoa de boas amigas, graças a Deus, a gente sempre recorre a um bom amigo para falar sobre esses assuntos. E aí eu tava com essa coisa na cabeça e tudo mais, mas eu não disse não para ele, né, gente? Só falei, cara, eu tô com medinho. Eu vou morar. Mentira, a gente não morou. Aí tá, eu orei, não sei ele, eu orei, amém. Aí eu conversei com umas amigas minhas, e aí uma amiga minha disse assim, Carol, você vai ter medo disso, tal, mas não foge disso. Pode ter medo, mas não foge, tipo, enfrenta, vai, tipo, você merece isso, sabe? Você merece ser feliz, você merece essa oportunidade. É normal você sentir medo porque é algo novo para você, mas não precisa ter medo. Aí, o Mateus também, né, como eu falei para ele falou, cara, da mesma forma que o pior pode acontecer, o melhor pode acontecer também. Aleluia. Aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, pô, cara, é verdade, tal, a gente fica se prendendo e tal, mas a gente não sabe o que está por vir. Pode ser algo muito bom de fato. E eu tô com medo, perdendo essa oportunidade, deixando esse monte de tempo passar, né? Na verdade, ele deixou bastante tempo passar, não foi nem eu. E aí eu falei com a Camila também e tal. Aí a Camila falou assim, amiga,
vocês são bonitos, vai dar certo. Que é legal, né? Conselhão. Aí brincadeira, ela falou para eu não ligar, porque eu tinha medo do que as pessoas iam dizer também. Tudo isso, gente, tudo envolve tudo isso. Eu tinha medo do que as pessoas iam dizer e tudo mais, e eu ficava, não, cara, é verdade, eu tenho que ver isso. Aí o que eu fiz? Eu entreguei nas mãos de Deus de verdade esse sentimento que eu tinha. Eu fiquei, não, cara, se é de Deus, eu sei que Deus vai dar paz no meu coração e as coisas vão acontecer da forma que Deus guiar o nosso coração, guiar a gente e tudo mais. E aí eu orei, entreguei nas mãos de Deus e tal, esperei. E aí, amém, vocês podem ver hoje que eu, tô namorando. E aí aconteceu tudo bom, tudo bem, ele foi na minha casa, eu fui na casa dele, etc e tal. Mas o fato é, eu confiei em Deus e sabia que quando a gente entrega esse nosso medo, esse nosso problema, e a gente deixa nas mãos de Deus e para de tentar controlar a situação, tentar deixar de ser controlado por esse medo também, as coisas vão fluir. E aí, olhando para a palavra agora, eu queria ler 2 textos bastante conhecidos com vocês. E cara, esses dois textos têm semelhanças para mim. Está lá em Marcos 4, 35 e Mateus 14, 22. Podem abrir em Marcos primeiro e depois a gente lê Mateus. Amém? Lá em Marcos 35, é o texto que Jesus acalma uma tempestade. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Agora vamos lá em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22, Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu um monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Gente, nessas duas histórias, a semelhança é:
há um barco sendo castigado pela onda, pela tempestade, pelo vento. E os discípulos estão no barco com medo, né? São duas coisas que a gente pode ver claramente nas duas histórias. Uma, Jesus dorme tranquilo, relaxado, enquanto o caos está e eles com medo. E na outra, Jesus está simplesmente andando sobre as águas. O que eu percebi dessa história? Que nas duas histórias, Jesus está sob o controle da situação. Ele não está com medo. Numa ele está ali deitado, dormindo, está todo mundo apavorado e tal. Caraca, o vento, o mar e dentro do barco. Gente, eu também sentiria medo se eu estivesse naquela situação. E Jesus está dormindo, tipo, do que vocês estão temendo? Gente, eu estou aqui. Aí Jesus foi lá, acalmou a tempestade. No outro, Jesus anda sobre as águas. A gente vê a autoridade de Jesus, né? E aí uma parte muito legal dessa história que está em Mateus é a parte que Pedro diz: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus diz: vem, né? Jesus quase que fala: pode vir, vem, meu filho, fica à vontade que eu estou aqui. E Pedro não hesita, ele sai do barco e vai até Jesus. E, dito isso, eu acho que é um ponto importante que eu quero dizer aqui, sobre o medo, é que, cara, é natural ter medo e tudo mais, mas Deus chama a gente para sermos corajosos e termos ousadia. E naquele momento, Pedro foi ousado de sair do barco e andar sobre as águas. De fato, ele andou sobre as águas. Só que Pedro vacilou, porque ele parou de olhar para Jesus e ele começou a ter medo. Ele olhou para a tempestade, ele olhou para o vento, ele olhou para o mar, ele olhou para todos os problemas que estavam acontecendo ao redor dele, parou de focar em Jesus, porque até então ele estava olhando Jesus. Jesus disse: vem, pode vir andando, ele estava andando. E aí, quando ele parou de prestar atenção em Jesus e focou no medo dele, nas coisas que estavam acontecendo, ele afundou. E ele parou de andar sobre as águas. E é realmente isso. Jesus, Deus, está esperando essa nossa atitude. Ele quer que nós, saímos dessa nossa zona de conforto, da onde a gente tem medo, onde que a gente não quer enfrentar os nossos problemas, as nossas situações, onde está de boa pra gente. Não, meu medo está ali, eu tenho um problema com aquilo dali, deixa aquilo lá e eu vou seguir na minha vida sem aquilo. E, cara, a gente perde oportunidade de viver experiências de tanta coisa boa que tem pra gente, que Deus tem para lançar sobre a nossa vida, e a gente fica atravancado nisso por causa de um medo nosso. Lá em Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará, né? Então, como eu estava dizendo, Deus tem um monte de coisa boa para liberar para a gente, e se a gente ficar parado com medo do que os outros vão pensar, que era o meu caso, né? Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, ou se você tem medo do novo porque você desconhece, alguém lançou uma palavra sobre você e você não aceita, que você tem medo daquilo. Medo de se machucar, cara, medo da tempestade, medo das pedras no meio do caminho. A gente tem medo do e se, né? E se isso acontecer, e se isso, aquilo foi, isso, aquilo tal. A gente não toma atitude. A gente fica agarrado a esses pensamentos. E isso sim é perigoso, porque a gente perde a oportunidade de crescer com Deus, de avançar, e não só na nossa vida espiritual, que eu estou dizendo aqui, em todas as esferas da nossa vida, gente. Pode ser uma oportunidade de emprego, sabe? Uma oportunidade de, de estudar fora, porque, eu tenho medo, porque eu estou longe dos meus pais, eu tenho medo, porque eu não sei falar inglês, sabe? Eu tenho medo, sabe? A gente fica se colocando obstáculos e coisas na nossa frente, e a gente perde o que tem de bênçãos na nossa vida. Eu estava vendo um vídeo e a Valéria Gonçalves, que ela é a esposa do Douglas Gonçalves, ela disse uma frase que ficou bem marcado para mim. Ela disse: o medo te faz duvidar dos propósitos de Deus para a sua vida. O medo te faz duvidar dos propósitos de Deus para a sua vida. O que é isso?
o medo nos mantém longe da vontade de Deus, né? Isso trazendo para o lado mais espiritual. O medo nos deixa longe da vontade de Deus. Tipo, Carol, sei lá, não estou entendendo. É quando o Dudu chegou para mim e falou, Carol, vamos dar aula na galera. E aí, eu vou lá e falo, cara, mentira. E aí, ele falou... E aí ele falou, Carol, vamos lá dar aula na galera. E aí, a outra atitude que eu poderia ter, duvidando do propósito de Deus para minha vida, me afastando da vontade de Deus, seria se eu dissesse, Dudu, nada a ver eu dar aula na galera, eu não sei falar em público, nada a ver eu dar aula na galera, porque quem sou eu para ensinar alguém? Nada a ver eu dar aula na galera, porque eu não tenho nem idade para isso, pelo amor de Deus, mas eu tenho sim, gente, tá? E despistar, e correr, e fugir disso, porque eu tô com medo de vir aqui na frente e me expor, e estar sob a vontade de Deus na minha vida, estar no centro da vontade de Deus, na verdade, e isso é duvidar dos propósitos de Deus para a nossa vida, isso é a gente se afastar da vontade que Deus tem. Às vezes esses medos nos impedem de fazer coisas grandes, sabe, na nossa vida espiritual. Às vezes Deus está te chamando há muito tempo, cara, para você ser um ministro de louvor e você está aí sentado. Você está aí sentado e você não está aceitando isso, porque, cara, nada a ver. Às vezes... e porque você, às vezes, está até se comparando com alguém que está olhando que, caraca, o João faz um louvor top. Onde que eu poderia vir aqui na frente e fazer um louvor tão bom quanto esse? Sabe? E é esse ponto que eu quero chegar, cara. Nós realmente não somos ninguém, mas Deus é. Entendeu? Deus é. Então, eu não sou ninguém para estar aqui e falar para vocês todas essas coisas. Mas Deus que vive em mim me dá essa liberdade e esse poder de vir aqui e falar para vocês essas coisas que Ele ministrou no meu coração antes de eu vir aqui ministrar para vocês. Amém? Então, gente, Deus só quer a nossa disponibilidade. Deus quer o nosso sim. Deus quer o nosso sim. Cara, coincidentemente, hoje eu vi um filme na Netflix que era O Dia do Sim. Um negócio assim. Vocês já viram? Legal, né? Não? Nunca viram? Depois vejam, acho que é novo. O Dia do Sim. Muito legal. É uma família e tal. E eles... Eles têm 3 filhos, o casal. Não vou dar spoiler. Só tô dando um geral pra vocês. Como eles são filhos bem, assim, levados e tudo mais, eles negam tudo pra eles. Não. Até que um dia eles são chamados na escola do filho, aí o filho faz um vídeo super malvado da mãe, falando que a mãe era uma ditadora dentro de casa e tal. Compara ela a pessoas horríveis da política. E aí... e aí ela fica aterrorizada com isso. Aí um cara lá da escola fala, cara, eu fiz o dia do sim com os meus filhos, deu muito certo e tal, não sei o quê, papapá. Aí ela ficou com aquilo, mas ela fez. Cara, tudo que os filhos propuseram a eles, eles não podiam dizer não. Eles tinham que dizer sim. Cara, o filme é muito legal. Acontece as tretas lá e tal, mas é maneiro. E, cara, a gente não se coloca nesse lugar, sabe, de dizer um sim para Deus. Às vezes Deus está falando várias coisas pra gente durante o dia. E a gente está, não. Tipo, não, Deus, deixa isso pra lá. Depois eu vejo isso. Não, Deus, depois eu vejo isso daí. Eu sei. Deixa pra outra hora. Cara, Deus está querendo um sim seu. Não é nem que você faça um dia inteiro. Sei lá, uma manhã do sim. Uma noite do sim. Uma tarde do sim. Sabe? Se esteja disponível, libera esse sim para a vontade de Deus, para você estar no centro da vontade de Deus. A gente precisa encarar os nossos medos e viver as nossas experiências, ter as nossas vivências. Porque eu, aqui na frente, dando aula para vocês, ou aqui fazendo louvor, lá na Juve fazendo louvor, eu estou tendo as minhas experiências, sabe? Eu estou vivendo, eu estou tendo a minha vida e tal. E aí vocês não podem ficar sentados aí achando que sempre vai ter alguém, né, para fazer aquilo lá. Eu estou aqui sentado, estou de boa. Vai ter alguém que vai chegar e vai pregar. Vai ter alguém que vai fazer o louvor. Vai ter alguém que vai recepcionar ali na frente. Então, a gente precisa tomar essa atitude, né? E até na música que a gente cantou aqui, né? Como foi lá com Moisés, o povo ouviu os trovões
e tremeram, ficaram com medo, pediu que Moisés fosse falar com Deus, porque eles estavam com medo. Então, a gente sempre fica esperando que outras pessoas façam pela gente, a gente fica esperando que outros vão pela gente, sendo que Deus deu poder, capacidade para que nós façamos. E não porque nós somos melhores, não com as nossas forças, não porque podemos, mas porque é Ele quem está mandando. E quando é Ele que pede, é Ele que manda, é Ele que vai fazer. Ele só quer te usar, entendeu? Amém, gente? Vocês estão acompanhando? Amém. E lá em 2 Timóteo, já estou encaminhando para o fim. Tá. Lá em 2 Timóteo 1:7. Quem quiser abrir aí. Diz assim. Posso ler? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vou repetir. Deus não nos deu um espírito que produz temor, ou seja, medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Lá em 1 João 4,18 diz, não precisa abrir, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Amém, gente? Vocês conseguiram entender? Cara, se a gente entende, se a gente aceita receber esse amor de Deus na nossa vida, e a gente compreende isso e vive no amor de Deus, cara, automaticamente, nós sendo filhos e herdeiros de Deus, a gente tem poder e autoridade, controle para fazer as coisas, amém? Gente, então vocês precisam crer que vocês têm potencial. O Dudu já me falou isso uma vez, e é uma coisa que eu acredito. A gente tem potencial para a gente ser o que a gente quiser. Ou seja, um de vocês aqui podem ser o futuro líder da galera. Amém? Vocês podem ser o ministro do louvor lá de baixo. Vocês podem ser pai de gerações, entendeu, gente? Então, a gente tem que enfrentar os nossos medos, os nossos obstáculos. Às vezes é uma coisa que é, sei lá, medo de falar, o medo de cantar, o medo de expor alguma coisa. E estar onde Deus quer que nós estejamos. Amém? Amém. Concluindo, já, em nome de Jesus. Eu queria lembrar vocês que Deus é muito maior do que qualquer medo, do que qualquer obstáculo, e Ele está cuidando de você, cara. Ele está cuidando de cada um de vocês. Ele sabe qual é o medo de cada um de vocês. Ele sabe o que é que faz vocês não dormirem à noite. Ele sabe o que é aquilo que trava vocês, que impedem vocês de, sei lá, de falar em público, que impedem vocês de falar com o pai, de falar com a mãe de vocês, né? Porque às vezes a gente tem medo dos nossos pais, a gente tem medo de alguém da nossa família, de situações dentro de casa. Então, cara, Deus sabe o que está passando na sua vida, Ele sabe da situação que você está vivendo. E Ele está cuidando disso, Ele está no controle. A gente tem que confiar que Deus está no controle. Então, cara, vai para o seu quarto, ora e fala, Deus, ó, a situação é essa. Por mais que Ele saiba, é importante que a gente fale. Que Ele quer que a gente fale. Então, você vai para o seu quarto e fala, Deus, a situação é essa, estou passando por isso, eu estou com medo disso, E eu tenho certeza que Deus vai cuidar. E assim como está lá que a gente leu lá em Marcos, às vezes a gente está falando, Deus, a gente está com medo disso aqui, Deus está dormindo. Ou então Deus não responde a gente está orando, está falando, Deus, a gente está passando por essa situação aqui, e o Senhor está dormindo aí no barco, está tranquilo, e eu estou com medo disso aqui está acontecendo. Mas, cara, é o tempo de Deus, e você não pode esquecer que Ele está ali no seu barco, amém? Deus está ali com você, e por mais que você ache que Deus está dormindo,
Ele não está dormindo, ele só está confiante, ele sabe que você vai passar por aquilo, porque ele está cuidando de você, ele está no controle da situação. Ou seja, peça coragem a Deus, acima de tudo, e confie no amor de Deus, o amor que lança fora todo medo. Deus vai te ajudar a superar qualquer que seja a sua dificuldade. Eu quero ler alguns versículos com vocês. E, gente, eu poderia ler vários versículos sobre medo, tem na Bíblia muitos, vocês podem procurar. E eu quero reforçar com vocês alguns. Lá em Salmos 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Amém? Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? João 14:27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Cara, Ele está cuidando, você precisa ter fé. Você precisa receber essa paz, que é uma paz que só vem de Deus e só pode vir dele. Você não pode achar essa paz em nada mais, né? No seu quarto, sei lá, tem uma coisa que me acalma muito, que é tocar violão. Nem se eu for pro meu quarto e tocar as mais belas canções, aquilo vai me dar paz. Sabe? Mas se eu recorrer a Deus, eu alcanço essa paz. Amém?